Graça e paz, queridos. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para falarmos da sua palavra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Vamos ao que edifica? Abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Apenas o versículo de número 9. Depois vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. A minha tradução é a ARC. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está bem grande ali para você ler comigo. Só a parte A. Então disseram uns aos outros, para você que não tem afinidade no assunto, com a Bíblia, você que é novo convertido, aqui são 4 leprosos conversando entre si, tá? Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, louvado seja o nome do Senhor. Você já deu um sorriso para Jesus hoje? Você já disse palavras de carinho, de amor? Você já louvou o nome do Senhor hoje? Então é uma oportunidade para você fazer isso também nesse momento. O que acontece aqui? No capítulo 6 ao capítulo 7, do capítulo 6, versículo 24, nós vemos aqui que Samaria é cercada. Então se você pegar do capítulo 6, 24, o 7, do 1 ao 20, ao versículo de número 20, nós temos 30 versículos. É a mensagem que fala sobre o cerco de Samaria. Então, o que acontece? Aqui nós vemos que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele ajuntou, o versículo 24 do capítulo 6 fala isso. Ele ajuntou todo o seu exército. Essa palavra ajuntar aqui, ele no hebraico é amontoar. O rei Ben-Hadad amontoou todo o seu exército ao redor de Samaria. Então, as principais vias de acesso foram interditadas. Ninguém entrava, ninguém saía. John Wesley, o pregador e pastor britânico, ele comentou sobre esse trecho bíblico. Ele disse que esse cerco foi tão repentino que o povo de Samaria não teve tempo de pensar em provisões. Como José do Egito, lá em Gênesis 41:30, que José do Egito diz para Faraó, olha, se proveja de um homem, de um varão sábio, porque o Egito vai passar por uma grande fome de 7 anos. Então eles estocaram, eles ajuntaram alimento. Mas aqui em Samaria, eles não tiveram tempo de pensar em cereais, em alimento, em água, em vinho. Então esse cerco, ele foi além do esperado. Ele demorou. E Samaria não era como a Babilônia. Porque a Babilônia aguentaria tranquilo um cerco de 25 a 30 anos. Mas Samaria não estava com essa corda toda não. O negócio começou a apertar, a fome começou a apertar, acabou a água, acabou o alimento, os cereais, os animais começaram a morrer, os jovens começaram a morrer, crianças começaram a morrer. Eles começaram a comer coisas proibidas pela lei de Moisés. Por exemplo, uma cabeça ossuda e menos carnuda de um jumento estava valendo 80 moedas de prata. Eu já vi gente fazer o cálculo disso a R$2.200 uma cabeça de jumento. E eles também estavam comendo esterco de pombo, um punhado de esterco de pombos por 5 peças de prata, 5 moedas de prata. Esse esterco, alguns dizem que era uma ervilha, que era uma lentilha, e isso não era usado como um combustível, não era usado como um adubo, mas como um alimento. Então o negócio começou a ficar tão feio, que entrou o canibalismo.
eles começaram a comer as pessoas. Uma mãe combinou com a outra: hoje eu vou matar o meu filho, nós vamos cozinhar ele, vamos comer, e amanhã será o seu. E aí o rei Jorão, não era o rei Chorão, mas o rei Jorão, ele estava passeando pelos muros da cidade. E de repente vem uma mulher e começa a gritar: rei, me acode, me acode. Esse rei Jorão, sabe de quem que ele era filho? Ele era filho de Acabe e de Jezabel. Acabe, o pior rei de Israel. Jezabel, a mulher mais maligna da Bíblia. Era o casal infernal, o casal Satacão e a Satanésia. E aí, Acabe morreu no campo de batalha com uma flecha que foi ateada ao acaso, e a flecha veio e caiu na vazão da armadura que ele tinha. Ele morreu no campo de batalha. Jezabel foi pisoteada pelos cavalos e comida pelos cães. Eu acredito que aqueles cachorros passaram mal. Jorão, ele estava passeando, vem essas mulheres: rei, me acode, me acode. Eu sou Deus para te acudir. Aquelas mulheres, elas não queriam alimento, elas queriam justiça, porque uma colega não cumpriu parte do acordo e escondeu o filho. Quando o rei Jorão vê esta cena, o rei Jorão, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. E ele estava vestido de cilício. A Bíblia diz que ele estava vestido de uma roupa de saco, uma roupa de arrependimento. Mas Deus não quer algo, uma roupa de arrependimento e humildade, porque ele não tinha esse arrependimento e ele não tinha essa humildade. Uma roupa por baixo, escondida. O verdadeiro arrependimento, ele envolve mudança de coração. O verdadeiro arrependimento, ele envolve mudança de vida, que será vista pelos outros e não algo camuflado. Todos verão a mudança daquele que se arrependeu. Deus não aceita um arrependimento fingido. E foi algo que o rei estava fazendo. Ele não se humilhou, ele não se arrependeu, e ele começa a transferir o problema que era ele começa a transferir para outras pessoas. É esse Eliseu. Hoje mesmo a cabeça dele não vai ficar em cima do pescoço, eu vou matar ele. O problema era ele, e ele transfere o problema para Eliseu. É difícil quando nós não reconhecemos que estamos errados. É difícil um casal, quando ele passa por problemas, e eles começam aquela discussão: eu não te dou esse direito não é seu, você nunca vai ter esse direito, eu não te dou esse direito. Mas Paulo não ensinou sobre direitos, Paulo ensinou sobre deveres, o dever do marido e o dever da esposa. Quando Paulo diz que o dever da esposa é ser submissa ao marido, não está falando que ela é tapete, que ela deve ser pisada, mas sujeita ao seu marido. O dever do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, numa relação dessa, às vezes a pessoa não reconhece que está errado. Como aquele casal, casado novo, 3 anos casado, e o marido está lá mexendo na casa, nas coisas, de repente ele encontra uma caixinha. Quando ele vai abrir a caixa, a esposa diz: por favor, não mexa nessa caixinha, que ela é uma caixinha minha, surpresa, não mexa nela. O marido escuta, deixa a caixinha ali, ele não abre. A esposa vai até o mercado, e nesse meio tempo o marido não suporta, ele vai lá, ele abre a caixa, e ele vê 3 ovos de galinha e R$200. A esposa chega no mercado: benzinho, você me perdoa, eu não resisti, eu abri a caixa, mas não entendi muita coisa, você pode me explicar? Tá bom, já que você abriu a caixa, eu vou te explicar. Os ovos são os seus erros. Cada vez que você erra, eu coloco um ovo de galinha na caixa. Opa, estou bem. 3 anos de casado, 3 erros, estou jóia. E os R$200? Os R$200 é que quando completa uma dúzia, eu vendo. Às vezes as pessoas, elas não reconhecem que estão erradas e transferem o seu erro.
E aí o que acontece? O rei Jorão, ele transfere o erro que é dele para Eliseu. Quando ele se encontra com Eliseu na sua casa, porque o próprio Eliseu já tinha recebido a revelação que ele estava indo lá, quando ele se encontra, ele chega e ele transfere de novo o problema para Deus. Agora o problema não é só Eliseu, o problema é Deus. Poderia vir algo bom de Deus? No capítulo 6, no versículo 33, o próprio rei está dizendo: eis que este mal vem do Senhor. Será que poderíamos esperar alguma coisa boa do Senhor? Será que você não está ouvindo de alguém no seu trabalho, na sua casa, da sua própria família? Você ainda está nesse negócio de igreja? Você ainda está indo nesse negócio de sexta-feira, de vigília, de campanha? Será que você não sabe não que esse negócio de igreja é um negócio ultrapassado? O sangue de Jesus tem poder. Nós continuaremos servindo ao Senhor, fazendo menção do seu santo nome. É aqui que você veio na casa de Deus, e é aqui que nós vamos receber a resposta do Senhor, através da sua palavra. Não dê ouvido àqueles que estão te desmotivando a orar e a buscar a presença do Senhor. O que o rei Jorão está fazendo aqui, ele está transferindo o problema para Eliseu, ele está transferindo o problema para Deus e está desmotivando as pessoas a não acreditar no poder da oração. Mas continue orando, continue buscando, porque no tempo de Deus Ele vai responder a sua oração. Todo mal que está te oprimindo, Deus tem uma resposta para acabar com esse mal, para eliminar esse mal, porque o Senhor é o nosso Deus. Então, quando acontece esta confusão, no meio dessa discussão, surge uma profecia. E aí Eliseu abre a boca, no capítulo 7, no versículo 1, então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, mais ou menos a estas horas, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. O trigo, a farinha era para os ricos, a cevada era para os mais pobres e para os animais. Na mesma hora que Eliseu disse isso, o capitão, o braço direito do rei, ele abriu a boca. Que é isso? Nem que Deus abrisse as janelas do céu. Essa palavra janelas que ele está dizendo aqui, no capítulo 7, versículo 2, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, mesmo que Deus fizesse comportas no céu, não haveria comida, alimento para toda a Samaria. Aquele homem, ele desprezou a palavra do profeta Eliseu. Parafraseando o que Eliseu disse para esse capitão, ele disse assim: olha, você vai presenciar, mas você não vai participar desse banquete. Existem pessoas no mundo que estão tendo tempo e oportunidade para aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Estão tendo oportunidade para descer as águas do batismo, participar da ceia do Senhor, mas estão fazendo vista grossa e estão dizendo: ainda não chegou o tempo, não é o meu tempo, não, isso é mais para frente, não é agora. Mas o Senhor, mais uma vez, está dando oportunidade para você que está ouvindo a palavra, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aqueles que desprezarem, que não quiserem, infelizmente, um dia, eles verão o Senhor no céu, eles presenciarão, mas infelizmente, eles não poderão participar do grande banquete na Nova Jerusalém. Mas eu estou falando para um povo que crê, para um povo que aguarda a vinda do Senhor Jesus nessa noite. Louvado é o nome do Senhor. E quando esse capitão desprezou a palavra, é interessante que a Bíblia começa, no capítulo 7, no versículo 4, a Bíblia começa a contar uma história paralela da história principal.
No versículo 4, a Bíblia está falando aqui, olha, no versículo 3. Então 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Aqueles homens estavam decididos: olha, lá em Samaria não tem comida, e nós, como somos leprosos, já fomos excluídos. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos até lá. Se eles nos matarem, tão somente morreremos. Você sabe que existem pessoas que não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Mas nós que vivemos para Cristo, a Bíblia em Romanos 14, versículo de número 7, diz assim, Romanos 14, 7, 8 e 9. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Servimos um Jesus vivo e estamos aqui, sabe por quê? Porque o Senhor nos fez para adorarmos o seu nome, para glorificarmos o seu nome, para enaltecermos o seu nome, para aplaudirmos o seu nome, para vivermos servindo o seu nome. E aí estes homens estão conversando e de repente eles estão indo para o acampamento dos sírios. Quando eles estão chegando lá, o que acontece? Todo o exército, todo o acampamento, eles estão pensando, nós vamos chegar lá e vamos, se eles nos derem comida, vamos comer, senão eles nos matarão. Quando eles estão chegando, oi, tem alguém aí? Oi, boa noite. Cadê? Oi, tem alguém? Chegou, cheiro de comida, entraram numa tenda, estão com fome. Não tinha ninguém, começaram a comer. Gritaram, tem alguém aí? Parecia um acampamento fantasma. E aí eles pegaram ouro, prata, vestidos, correram e esconderam. Voltaram, comeram, pegaram mais ouro, prata, vestido e esconderam. Eles não eram mais pobres, eles eram ricos agora. Eles não estavam mais com fome, eles estavam saciados. Eles já estavam com a barriguinha cheia. E agora eles estão naquele momento de egoísmo. E você sabe que o egoísmo não leva alguém a lugar nenhum. Permita-me ilustrar. Estavam 2 mendigos andando na praia, de repente eles olharam, viram uma corrente que dava no meio do mar. Eles estavam fracos, sem força, sem alimento, com muita dificuldade, puxaram aquela corrente, veio uma caixa. Com dificuldade, quebraram o cadeado. Quando abriram, ouro, pedras preciosas, muito ouro. Mas eles não tinham força para carregar aquela caixa. E um teve uma ideia, vá até a aldeia mais próxima, pegue uma marmita, um alimento, traga, nós vamos nos alimentar, teremos mais força para levar essa caixa. O outro ficou com medo, e se ele for embora? Não, ele não vai conseguir, porque ele está fraco, não vai longe. E aí ele foi buscar o alimento. Quando ele voltou, ele não viu o colega, mas o ouro estava lá. De repente, na traição, o colega deu uma paulada e matou ele na traição. Logo em seguida, ele estava com muita fome, já pegou o alimento, começou a se alimentar, começou a passar mal, a comida estava envenenada. Os 2 morreram, porque o egoísmo não leva alguém a lugar nenhum. Eles estavam naquele momento de egoísmo, e de repente, o que aconteceu? Um deles começava a falar, olha, não é certo o que nós estamos falando.
Tem muita gente morrendo de fome. E nós estamos aqui desfrutando dessa alegria. E tem crianças morrendo, tem jovens morrendo, tem animais morrendo. Vamos lá, porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas notícias. Será que existem boas novas no mundo que nós estamos vivendo hoje? Um mundo de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de pragas, de fome, de aquecimento global, de terremotos, de pai contra filho, de filho contra pai, de irmão contra irmão, de violência, de imoralidade. Será que existem boas notícias no mundo? Sim. Existem boas novas de grande alegria, porque Jesus ele vive, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está em nosso meio. Existem boas novas? Sim, existe. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é inerrante, e é nessa palavra que nós estamos confiando, esperando. Esta palavra não cai por terra, é a palavra que você espera, é a palavra que você confia, é a palavra de Deus. Existem boas novas no mundo que nós estamos vivendo? Sim, existem. O Espírito Santo Consolador está com a igreja de Cristo. Ele está aqui nessa noite. Ele é uma pessoa, ele anda no meio de nós, ele conhece a sua dificuldade, aquilo que você precisa. Existem boas novas? Existem. Jesus continua salvando pecadores, transformando vidas e levando para a sua glória. E essa boa notícia pode vir de quem menos você espera. A boa notícia veio de 4 leprosos. Eles estão conversando, agora eles pegam e voltam até Samaria. Eles chamam o sentinela, comunicam o sentinela. O sentinela comunica ao rei. O rei é incrédulo. Aí o rei vai e fala: isso é uma emboscada. Eles estão fazendo uma armadilha. E olha, a pessoa que é incrédula, ela continua incrédula. Não deixe esse pecado entrar no seu coração. Porque se o Senhor falou que vai te curar, Ele vai te curar. Se o Senhor disse que vai tirar você dessa situação difícil, Ele vai tirar. Porque quem prometeu não foi o homem, foi o Senhor. E é o Senhor que começou a boa obra. E o Senhor não para a obra na metade do caminho. O Senhor, Ele é aquele que conclui a boa obra em nossa vida. O Senhor é aquele que conhece a sua dificuldade. É este Deus que é loucamente apaixonado por nós. Deus é loucamente apaixonado por nós. Se Deus tivesse uma carteira, a sua foto estaria guardada na carteira de Deus. Se Deus tivesse uma geladeira, a sua foto estaria grudada na geladeira de Deus. Porque Deus é loucamente apaixonado por nós. Mas será que esse Deus que tem que cuidar do sistema planetário, das pestes, das fomes, dos terremotos, das enchentes, será que esse Deus está preocupado com a minha cólica? Será que esse Deus está preocupado com a minha unha encravada? Será que esse Deus está preocupado com o meu CD riscado? Se é importante para você, é importante para o nosso Deus, porque Deus é loucamente apaixonado por nós. Deus, Ele não desiste de mim, de você, mesmo que você tenha errado, pecado, mas o Senhor é aquele que está pronto para pegar na sua mão, te colocar de pé e te abraçar, porque o amor dele é infinito por nós. É a sua graça misericordiosa. Sabe qual que é uma definição para graça? A lei condena os melhores, a graça perdoa os piores. É o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Quando eles falaram isso para o rei, sabe o que o rei disse? No capítulo 7, versículo 11, o rei disse: eles sabem que nós estamos esfaimados. A gente não sabe tudo na Bíblia. Uma vez um homem disse para mim: eu estou com fastio. Peraí, fastio? O que o senhor sente? Eu não como. Fastio, falta de apetite. E esfaimados? Esfaimados é esfomeado.
Eles sabem que nós estamos esfomeados. Tinha até um vô que estava comendo na frente do neto, compulsivamente, e o neto olhando assim: vô, dá um descanso para o garfo, esfaimado, esfomeado. Aquela fome, eles sabem que nós estamos esfaimados, que estamos com fome. Eles fizeram uma armadilha. E aí, de repente, um teve uma ideia: manda 5 carroças. Não, 5 é muito, nós já não temos, estão morrendo. Manda 2 carroças. E aí foi o grupo de risco 2. Foram para vistoriar se tinha o exército sírio lá. E eles foram e percorreram, e foram até o Rio Jordão. Percorreram cerca de 40 quilômetros e não acharam nenhum soldado sírio. Sabe por quê? A resposta está aqui no capítulo 7, no versículo 6. Porque o Senhor fizera. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz. Porque o Senhor fizera. Esse é um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. Deus deu livramento, alimento ao mesmo tempo. Anote isso na sua Bíblia. Deus deu livramento e alimento ao mesmo tempo. Quem disse essa frase foi Russell Norman Champlin. Eu não ia ter condição de falar uma coisa tão linda dessa. Livramento, alimento ao mesmo tempo. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e ruído de cavalos. Sabe quantos carros Deus tem? O Salmo 68:17 diz isso. Porque o Senhor tem milhares de carros e Ele está no meio deles. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. O Senhor tem milhares e milhares de carros e Ele está no meio deles. Porque o Senhor fizera um barulho. Aquele barulho entrou no ouvido do exército sírio. Deus trabalhou com a visão e com a audição. E foi aquele barulho. Mas como foi esse barulho? Ou Deus colocou os anjos para assombrar o exército sírio. Ou quando, alguns acreditam, quando os 4 leprosos estavam caminhando em direção ao acampamento sírio, os passos deles fazia tremer o exército da Síria. Fazia tremer. Não sei se foi os anjos, se foi o andar dos leprosos, mas Deus fez o inimigo bater em retirada. Esse é o nosso Deus. Jó 5:9 diz: Ele, Deus, faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Hoje é dia de boas novas. Acabou o cerco, o inimigo bateu em retirada. Aquilo que está te oprimindo, aquilo que tira o seu sono, aquilo que tira a sua alegria, aquilo que não está dando prazer de você vir até a casa de Deus, você está desanimando. Mas a boa notícia é que Deus não deixa apagar o pavio que fumega. A hora que você estiver apagando, enfraquecendo, Deus sopra e a vida torna a voltar. A alegria torna a voltar. O nosso Deus é o Deus da surpresa. O nosso Deus é o Deus que sempre faz algo novo para que a nossa boca se encha de riso. Os leprosos sabiam que o exército estava lá? Não, eles não sabiam. Samaria sabia que o exército não estava mais lá? Não, eles não sabiam. Mas por quê? Porque o Senhor fizera. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você está sentado aqui, você está achando que está com um problema, 2 problemas, mas o Senhor já está trabalhando. O Senhor está fazendo o inimigo ser retirado. Aquilo que te incomodava, Deus está trabalhando, porque o nosso Deus é o Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que está fazendo, é o Deus que vai continuar fazendo, porque o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera.
Oh, louvado é o nome do Senhor. O inimigo bateu em retirada. Existe alimento suficiente para todos agora. Quando os homens voltaram e avisaram o rei, agora é o dia do comércio. As portas foram abertas. Com todo respeito, uma pessoa que está com fome, ela fica meio mal-humorada. E quando ela está com fome excessiva, às vezes até para você dar comida para o cachorro, ele não balança a caldinha assim não. Ele fica nervoso, você vai mexer com ele, ele não quer muita graça. Às vezes o seu marido é assim, quando ele chega em casa e você pede alguma coisa para ele, ele está com fome. Depois eu vejo isso. Mas depois, quando ele está com a barriguinha cheia, ô amorzinho, eu vou fazer isso para você agora. Barriguinha cheia, né? É assim que nós vamos sair daqui no dia 22/6, no churrasco família. Barriguinha cheia, satisfeito. E é assim que nós vamos sair daqui hoje, alimentados pela palavra de Deus. Porque você está aqui, mas Deus está trabalhando. Você vai dormir, mas Deus continua trabalhando. E agora quando veio a notícia, imagina o alvoroço dentro de toda a Samaria. Temos comida, não vamos mais morrer. Cadê o exército? O nosso Deus tirou todo o exército inimigo. A profecia de Eliseu se cumpriu. E quando abriram os portões, você está com fome? Não tem esse negócio não. Dá licença, dá licença. Foi aquele tumulto. Sabe o que aconteceu com o capitão que desprezou a profecia de Eliseu? Ele foi atropelado. A multidão passou por cima dele. Ele viu, ele presenciou, mas ele não participou do banquete. Não devemos desprezar a profecia do Senhor. Não devemos desprezar aqueles que são usados pelo Senhor. Uma certa vez, Mica, a filha de Saul, estava na janela e o rei Davi estava do lado da arca. E sabe o que o rei Davi fazia? Ele pulava, ele saltava. Isso é ridículo que eu estou fazendo, que eu estou pulando, mas o rei Davi pulava com muito mais alegria. E Mica, na janela, ela não falou, mas ela pensou: que papelão, hein? Olha o rei fazendo essa barbada. Olha essa barbaridade do rei. Que papelão, que vergonha. Só porque ela pensou, ela ficou estéril. Deus não aprovou a atitude de Mica. Eliseu, ele teve o desprezo do capitão. O capitão foi atropelado. Mas o nosso Deus, ele continua fazendo novas coisas. O Senhor é aquele que deu livramento, alimento ao mesmo tempo. E a Bíblia diz, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é aquele que faz grandes coisas. Lá no livro de Cantares, o Senhor é aquele que fez a chuva passar, fez o inverno passar e se foi. Porque às vezes a chuva, ela parou, mas o tempo ainda está fechado e isso causa um medo. Mas o Senhor levou isso para longe. Sabe o que o Senhor quer dizer com esta palavra? Que o Senhor vai levar o mal para longe. O Senhor vai afastar o exército inimigo. O Senhor vai trazer o alimento espiritual para a tua alma, para o teu coração, para a tua família. Aquilo que te oprime, aquilo que te escraviza. O cerco do inimigo está sendo desfeito agora para a glória do nome do Senhor. Se você crê nisso, pode aplaudir ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que faz grandes coisas e grandes maravilhas. Bendito é o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique em pé. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. O Senhor é aquele que quebra o cerco, desfaz o cerco, bota o exército inimigo para correr e nos dá alegria, nos dá o alimento necessário para as nossas vidas. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele remove os reis e estabelece outros reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido.
Ele sabe quem está em trevas e com Ele mora a luz. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Não deixa a Tua palavra, Senhor, jamais cair por terra, Senhor. Mas aonde estiver, Senhor, aquilo que oprime, Senhor, um casal, um filho, uma filha, um parente, alguém que nos ouve pela internet, Senhor, entra com a Tua ação, com a Tua mão poderosa, Senhor. Agora, Senhor, libertando esta pessoa, Senhor, de um suicídio, de um mal, de uma opressão. Quebra, Senhor, agora. Envia, Senhor, meu Deus, os Teus anjos, Senhor, agora, por favor, Pai, em nome de Jesus, que venha nascer um novo milagre, Senhor, que venha nascer um novo testemunho, Senhor, porque a Tua palavra foi lançada, Senhor, e ela não cai por terra. Deus maravilhoso, continua, Senhor, agindo em nosso meio, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, enaltecido, e aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.